meus amigos e irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida, produzida pelo Departamento de Educação Cristã, juntamente com o Departamento de Comunicação da Convenção Batista Fluminense. Esta revista, que foi escrita pelo pastor Eric Mendonça, com o título Atos da Igreja Primitiva, estudando Atos e os relatos da Igreja Primitiva. Mas antes de continuarmos, eu peço a vocês para que não esqueçam de se inscrever no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário, acione o sino das notificações e compartilhe o nosso conteúdo. Toda semana nós estaremos publicando aqui uma nova lição para que possamos estudar juntos. A lição de hoje é a de número 9, e que traz o título O Diaconato, e que tem o texto base no capítulo 6, no livro de Atos dos Apóstolos. E nós estaremos lendo do versículo 1 até o versículo 7 para a nossa introdução. E o texto, ele nos diz assim: Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles esta tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Felipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente da Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também, um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Bem, irmãos, o objetivo da lição desta semana é de que, ao final deste estudo, nós possamos entender como foi o chamado dos diáconos da igreja primitiva e quais os pré-requisitos para ser um diácono, segundo diz as Escrituras. Assim, nós poderemos, no transcorrer desta lição, analisar o estilo de vida diaconal que o próprio Jesus queria para os seus discípulos. Poderemos também explicar a instituição do ministério do diaconato e discorrer sobre o perfil e a função do diácono no contexto da igreja primitiva e como se dá também nos dias atuais. Mas, antes, no entanto, eu quero agradecer do fundo do meu coração aos irmãos que têm nos enviado mensagens de todo o Brasil, e não somente da área da Convenção Batista Fluminense. Em especial, quero mandar aqui o meu abraço para o irmão Wilson Gonçalves. Ele é da Igreja Batista de Vera Cruz, que fica em Campos dos Goitacazes, no norte fluminense. Um abraço também para os irmãos Irene Pires, a Sirlene Molina, Andréia Lima,
Francisco Pereira e também a irmã Sônia. Eu lembro para vocês, quando você mandar aí um recado, não esqueçam de colocar de onde você é e qual a igreja pertence. Que Deus, assim, continue abençoando a vida dos irmãos. Quanto à nossa lição desta semana, o evangelista Lucas, ele registra em Atos dos Apóstolos, entre os capítulos de 1 até o 6, como o Senhor fez a igreja crescer, caindo na graça de todo o povo, como nós estudamos na lição passada, e como também as suas características e demandas foram se multiplicando no decorrer dos dias. Como podemos ver na lição passada, a igreja primitiva ela era formada por pessoas, em sua maioria simples, e que necessitavam de auxílios diversos. Imagine aí uma comunidade que foi formada por 12 discípulos, depois multiplicada para mais de 70, depois mais de 3.000. E não parava de crescer. Era esta a igreja de Atos dos Apóstolos, a qual Lucas escreveu sobre ela e a sua formação. Devemos também ter em mente que, embora o diaconato ele seja um ministério específico, a diaconia, que é um termo grego traduzido na Bíblia como uma parte de servir, é uma missão de todo o crente e de toda a igreja. Aqui podemos até mesmo imaginar o quanto de cuidado pastoral esta igreja estava demandando pelo seu crescimento. Eram muitos membros e muitas necessidades a serem cumpridas. Certamente, os apóstolos não estavam mais dando conta de toda esta demanda. E Deus, mais uma vez, encaminhou homens fiéis a ele, para que o reino continuasse avançando. Desta forma, o diaconato ele estava sendo inaugurado na igreja primitiva. Servir era e é ainda a ordem dada por Jesus, que foi registrado inclusive em Marcos, no capítulo 12, do versículo 30 e também no versículo 31, onde diz que ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo mandamento é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. O ministério de serviço ao próximo é o símbolo de amor da instituição dos diáconos, relatada aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 6. Aqui, os apóstolos eles foram coerentes com os ensinamentos de Jesus, com esse especificamente a qual nós lemos. Há muito, o nosso Senhor já havia ensinado sobre a urgência de resolver questões sociais e de caráter humanitário de quem quer que fosse. O problema registrado em Atos 6 foi de caráter étnico, mas hoje outros grandes problemas eles afligem muitos membros das nossas igrejas. Que o serviço dos diáconos de Cristo nos inspire a cultivar um estilo de vida diaconal baseado na história de Jesus. Nesta lição de número 9 da revista Palavra e Vida, nós iremos, juntamente com os irmãos, procurar entender como foi a necessidade da igreja, o caminho trilhado por aqueles irmãos e como se dá o diaconato e o valor deste ministério tão importante para as igrejas dos nossos dias. E desta maneira chegamos ao primeiro tópico da lição desta semana, e que traz o título Da necessidade para o ministério. Da necessidade para o ministério. O termo grego diaconia significa ministério ou serviço. É uma missão
A vida inteira de Jesus aqui na Terra, ele demonstrou o verdadeiro sentido da diaconia em todos os seus aspectos. Na realidade, o seu ministério terreno, ele evidenciou o quanto ele, Jesus, foi apóstolo de nossa confissão, como está em Hebreus, no capítulo 3:1. Ele foi profeta, Lucas 24:19. Ele também foi evangelista, Lucas 4:18-19. Jesus foi pastor, em João 10, no versículo 11. Mas principalmente diácono, por excelência, Mateus 20, no versículo 28. O apóstolo Paulo disse que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo, tornando-se forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Filipenses 2, 6 e 7. Então Jesus era a expressão do serviço. E a expressão tornando-se a forma de servo denota sendo uma condição de humilde. E quando olhamos para os registros de Lucas, vemos que a igreja enfrentava problemas na distribuição de alimentos para os necessitados, visto que o número deles era demasiado, como vemos aqui no início relatado. As mesas precisavam ser supridas. E os helenistas, eles começaram a questionar os hebreus sobre este questionamento, sobre essa questão. A solução foi rápida. Escolher 7 homens cheios do Espírito Santo e sabedoria para cuidar dessa missão de servir as mesas. 3 palavras são chaves aqui para este momento, que são a bênção, o problema e também a reivindicação. São palavras-chave para o advento deste ministério formal dos diáconos no Novo Testamento. A bênção foi o extraordinário crescimento aí da igreja local em Jerusalém, como vimos. Num só dia, 3.000 pessoas. A questão étnica, causada pela situação social de muitos que aceitavam a fé, especialmente envolvendo viúvas judias, de fala hebraica, e as de fala grega. Assim retrata Atos 6:1. Este era o problema. A reivindicação pode ser vista na manifestação verbal destas viúvas que, sentindo-se injustiçadas pelo que elas interpretavam aí ser uma forma de discriminação dos líderes da igreja de Jerusalém, então cobravam a sua assistência. A preocupação dos apóstolos era manter o foco na eficiência daquilo que a igreja realizava, que era tanto internamente quanto externamente. Era uma chamada tanto para os fiéis como para a sociedade que admirava a atuação da igreja em amor e serviço. Esses apóstolos, cuja responsabilidade era a pregação da palavra e a oração, agora estavam sendo confrontados com a necessidade de também administrar a distribuição de recursos naquela igreja. O que poderia ter sido um problema capaz de provocar até uma debandada na primeira igreja e trazer uma má fama para aquela sociedade. Tornou-se aí, nas mãos do Senhor, um ministério poderoso, o diaconato. Este ministério foi estabelecido devido à necessidade de excelência no serviço. A reputação dos serviços diaconais poderia se espalhar rapidamente se uma família não recebesse o apoio adequado, levando novamente a pressão sobre os apóstolos. Então, irmãos, mais uma vez, percebemos a nobreza da igreja e também a sua natureza intrínseca em cada ação nesse chamado, na chamada igreja primitiva. Os diáconos precisavam ser cheios do Espírito Santo para cumprir a sua missão. Esta
uma condição sem a qual eles não poderiam servir ao Senhor naquele ministério. E deste modo chegamos ao segundo tópico da nossa lição, e que traz o título: Quem eram os diáconos? Quem eram os diáconos? A palavra diácono vem do grego diákonos. Segundo o dicionário Vini, refere-se àquela pessoa que presta trabalhos voluntários, aludindo aí aos exemplos dos criados domésticos nos tempos do Novo Testamento. O termo destaca, em especial, a função de um mestre ou de um pastor cristão, entrelaçando aí o sentido técnico do diácono ou da diaconisa. Outras palavras gregas que são relacionadas a diácono é o doulos ou doulos. Esta refere-se a um servo ou a um escravo, tal como está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, no versículo 27 e também no 28, bem como em João, no capítulo 4, no versículo 51. Portanto, a ideia preponderante aí, que é a função do diácono, remonta a de serviço voluntário prestado pelo ministro, ou o servo, ou o assistente para alguma pessoa. A escolha destes primeiros diáconos também nos faz aí perceber princípios importantes para a escolha de líderes, até mesmo nos nossos dias, seguindo um padrão bíblico. Em Atos, no capítulo 6, no versículo 3, afirma que estes homens, eles precisavam viver sob o domínio do Senhor, principalmente em sua soberania. Eles deveriam ser cheios do Espírito Santo. Qual era a aparência destes homens? Qual era a classe social destes homens? Nós não sabemos. Porém, nós sabemos que eram cheios do Espírito Santo. Quais são os fatores principais aí para a escolha de líderes nos nossos dias? Irmãos, estamos tão escassos de servos que estão disponíveis aí para liderarem em áreas específicas nas nossas igrejas, que os critérios nem sempre são observados com zelo e também rigor, segundo a palavra de Deus. Entretanto, olhemos com misericórdia aqueles que Deus tem enviado para servir. Homens e mulheres que estão disponíveis para o Senhor. Sempre são aqueles que Deus usa e também capacita para tal. A exigência citada pelos apóstolos era pertinente. O líder precisava ser espiritual, ter sabedoria, ter integridade e também discernimento. Para isso, a habitação do Espírito é fundamental, pois somente o regenerado e cheio do Espírito Santo que poderia assumir aquele cargo. Para resolver o impasse na escolha dos diáconos, aqueles irmãos, orando, separaram estes irmãos de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria para administrar uma questão étnica e social, de acordo com Atos 6, de 2 a 7. Foi uma decisão de caráter pacificador e de muito bom senso para a igreja não se perder em permanentes desentendimentos. O objetivo era estimulá-la a resolver a questão, reconhecendo o caminho equivocado antes aderido pelos líderes até aquele momento. Assim, eles puderam executar as mudanças necessárias e resolveram uma questão que poderia trazer sérios problemas para a igreja de Jerusalém. Os primeiros diáconos foram Estevão, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, como falamos. E isso está registrado em Atos, no capítulo 6, no versículo 5.
Quando estes homens são reconhecidos como cheios do Espírito Santo, os apóstolos, então, impõem as mãos sobre eles e os consagram ao Senhor para a nobre missão de servir às mesas. Dessa forma, descreve Lucas em Atos 6, no versículo 6. Esta ação também fez parte do modo como a igreja passa a escolher e consagrar também os seus líderes. Esta imposição de mãos para aqueles que já eram líderes ungidos pelo Senhor também representava a autoridade divina sobre aqueles irmãos que agora estavam encarregados de tais funções no reino de Deus. Esta solenidade estava ali mostrando o reconhecimento público da soberania e capacitação do Senhor sobre aqueles que estivessem sujeitos a ela. Quando foram instituídos diáconos, estes homens de fala grega foram separados, então, para assistir socialmente às viúvas, tanto as de fala hebraica, como também aquelas que eram gregas. Os diáconos não podiam permitir que houvesse injustiças de caráter social na igreja no primeiro século. A função, então, do diaconato era fundamentalmente de caráter social. Assim, como estes primeiros vocacionados, os diáconos, esse ministério de diaconato, foi reconhecido pela própria comunidade, segundo o seu testemunho. Sigamos, então, com este padrão bíblico para dar continuidade à obra do Senhor, também nos nossos dias. E chegamos aqui no terceiro tópico da nossa lição, que traz o título O Diaconato nos Nossos Dias. O Diaconato nos Nossos Dias. Bem, os judeus, eles tinham grande reputação por sua obra de beneficência e fazer aí dos pobres e também em favor aí dos pobres e das viúvas. Quando os judeus se tornaram seguidores de Cristo, eles continuaram as práticas às quais estavam acostumados a fazer. Assim entendido, os diáconos passaram a ser aqueles que serviram então também às mesas. Temos as mesas dos necessitados, a mesa da ceia do Senhor, a mesa sobre os cuidados pastorais. Pois não temos aí mais os apóstolos, né, como tínhamos na igreja primitiva, mas temos os pastores. Na complexidade de nossas vidas, nos dias atuais, o ministério do diaconato não é uma responsabilidade aí para pessoas imaturas. O diaconato, ele requer dignidade, honra, verdade, consciência limpa. Como orienta o apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo em sua primeira carta. Existe aí uma responsabilidade espiritual no diaconato também. Não é apenas mais um cargo na igreja. Existe qualidade no ser diácono. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus, como tão bem registra aí o apóstolo Paulo em 1 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 13. Precisamos então, irmãos, aprofundarmos a nossa compreensão para aplicarmos nos nossos dias as demandas que temos para o diaconato. Naquele período da igreja primitiva, os apóstolos, eles eram os que levavam a mensagem de salvação de Cristo Jesus. Eram os mensageiros, eram os pastores da igreja. E não consideraram que era apropriado para eles, naquele momento, desistir dessa missão de pregadores, de mensageiros, de pessoas que estavam levando a mensagem do Senhor para servir às mesas, para gastar os seus tempos
de anúncio da palavra de Deus com outras tarefas, que são administrativas. Os apóstolos não achavam que deviam usar o seu tempo na administração de fundos para o serviço social e nem tampouco nas administrações daquelas igrejas. Consequentemente, eles aconselharam a congregação para escolher 7 homens para tomarem conta daquela situação de emergência. E eles, por seu turno, os indicariam para a posição recém-criada. Entretanto, conforme a igreja foi avançando, o apóstolo Paulo também deu orientações para o exercício deste ofício, assim como orientou aos pastores, como nós falamos aqui na primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, que está lá dos versículos 8 até o versículo 13. Este é o padrão do diaconato para os nossos dias. No universo batista, os diáconos, eles têm, na execução de sua função eclesiástica, a possibilidade de reforçar a lógica de Cristo, em contraposição à lógica do mundo. Este personagem tem, em sua origem na igreja primitiva, o compromisso de servir a comunidade de Cristo de forma desinteressada, pensando sempre no bem comum. Lucas, ele relata a necessidade do início e quais foram as primeiras demandas daquela igreja primitiva, como foram aquelas escolhas, como os apóstolos orientavam. Porém, as igrejas de hoje precisam também dar sequência ao padrão bíblico para o diaconato, pastoreio ou qualquer outra função de liderança na igreja, sem abrir mão daquilo que o próprio Deus determinou. O fato é que o exercício saudável da diaconia pode ser fonte também de grandes benefícios para a igreja atual, seja no serviço da mesa da ceia do Senhor, participando do memorial, no qual é evidenciado o privilégio de servir, inclusive com a vida, ou no serviço do corpo de Cristo, no dia a dia. O diácono tem o grande privilégio de testemunhar a cristãos e também a incrédulos que se dar pelos outros é um grande privilégio. É importante ter em mente que a desvalorização atual da figura do diácono é fruto tanto da falta de valorização dada a essa figura por alguns líderes, como também da ação de pessoas que não exercem a diaconia com o compromisso devido e a responsabilidade necessária. No entanto, assim como no passado, o ministério da diaconia tem na sua essência um grande potencial de promover, pelo exemplo entre o corpo de Cristo, a salutar cultura de que o serviço é um grande privilégio. Irmãos, nós somos a continuidade da Igreja do Senhor no século XXI. Aquela igreja primitiva, ela está presente hoje no século XXI. Porém, usamos a mesma palavra e servimos o mesmo Deus do primeiro século. Mais do que estar escalado para cumprir uma função na igreja, o diácono hoje está sempre atento e deve estar às necessidades a quem dá essa capacitação e a visão apurada, que é o Senhor. Que as mesas sejam supridas nos nossos dias e que você seja este servo obediente e fiel ao chamado que Deus assim lhe fez. E neste caminhar, irmãos, chegamos à conclusão desta nossa 9ª lição da revista Palavra e Vida. Aqui nessa lição, nós vimos no nosso estudo
de hoje que o primeiro século da era cristã, a igreja cresceu sob o avivamento do Espírito Santo e expandiu-se por todo o mundo. Na mesma medida em que a igreja cresceu, surgiram também problemas, principalmente na esfera social, demandando urgência em suas providências. Por uma sábia e unânime decisão, em assembleia, a igreja de Jerusalém escolheu 7 homens de moral ilibada e cheios do Espírito Santo para administrarem esse importante negócio, de acordo com os registros de Lucas em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, no versículo 3. Nessa lição, nós estudamos este importante ministério do serviço, que por causa de uma crise étnica na igreja daquela época, levou os apóstolos a proporem medidas que serviram de base para instituir a função diaconal, que está até hoje fazendo parte do ministério ordenado pelas igrejas cristãs. Mas nós aprendemos também o que é servir. Só o diácono que serve? Não, irmãos. Todos nós que somos chamados de servos do Senhor, devemos servir. E o nosso serviço não pode ser em vão. Esta é a vocação de todo cristão, servir. Podemos ver refletido isso em João, no capítulo 12, do versículo 26, e também em Marcos, no capítulo 10. O servo não sabe viver sem servir. Quando deixa de servir, ele já deixou de ser servo. Antes de concluirmos essa lição, ore agora pelos diáconos que servem na sua igreja. Ore pedindo por sabedoria, saúde e vigor, para que eles possam exercer com excelência essa missão confiada pelo Senhor. O diaconato, então, para finalizar, foi instituído pelos apóstolos de Cristo, quando a comunidade cristã cresceu e precisou ter pessoas que pudessem resolver questões relacionadas a problemas sociais que demandavam aí a atenção e o cuidado dos pastores, dos apóstolos. Hoje, os diáconos servem à igreja e a Deus em trabalhos diferentes. E a liderança das igrejas locais, que devem valorizar o seu trabalho e reconhecê-los como excelentes servidores do reino de Deus. Pois, no sentido lato, todos somos diáconos da igreja de Deus. Que Deus esteja abençoando os nossos irmãos diáconos. E assim, irmãos, chegamos ao nosso momento para pensar e agir, com 2 reflexões propostas pelo pastor Eric Mendonça na lição de hoje. A primeira questão, a primeira reflexão, o pastor Eric Mendonça, ele nos pergunta: onde podemos servir na nossa igreja? Você consegue perceber hoje alguma demanda que precisa ser suprida por você? Bem, irmãos, o maior desafio para crentes, de um modo geral, é para que voltemos a reconhecer o ministério diaconal como bíblico e essencial para a igreja. Hoje, se nós olharmos aí em volta da nossa própria comunidade cristã, nas nossas próprias igrejas, nós encontraremos pastores que estão sobrecarregados em soluções de problemas para os quais muitas vezes não foram preparados, desviando às vezes a sua atenção da ministração da palavra, na oração, na visitação. Quando pensamos em igrejas grandes e estruturadas, o papel de diácono parece ser mais fácil. Isso é um ledo-engano. Para todas as igrejas, grandes, médias, pequenas, os diáconos são chamados
para atender às diversas necessidades da igreja do Senhor Jesus. E também para estar atento aos olhos e expressões dos irmãos. Ser aquele que vai sentir a falta e ver qual é a necessidade que precisa ser atendida com urgência e naquele momento. Em dias difíceis, no século XXI, os diáconos, como nossos irmãos do primeiro século, são chamados também para serem pacificadores, ou seja, aqueles que levam a paz. Quando a gente socorre os aflitos, nós estamos com isso levando a paz para aqueles corações. A segunda reflexão que o pastor Eric Mendonça coloca é: de acordo com a palavra de Deus, todos somos servos do Senhor. Entretanto, alguns, na sua igreja, foram chamados ao diaconato. Eles são oficiais na igreja. Segundo a nossa doutrina, nós reconhecemos os pastores e os diáconos como oficiais de uma igreja batista. É assim que nós entendemos doutrinariamente. Você poderia, nesta semana, honrar um desses diáconos, um desses oficiais? Que possamos, através deste estudo, prestar homenagens merecidas a estes homens e mulheres que têm se dedicado ao serviço em prol do bem comum em nossas igrejas. Que estejamos sempre orando para que Deus possa estar despertando nos corações dos irmãos o dom de servir de acordo com os critérios estabelecidos na sua palavra. E com este serviço, que os irmãos possam estar testemunhando do Evangelho de Jesus Cristo, que resgata o homem do seu pecado para o louvor da sua glória. E possamos também, irmãos, com este mesmo Espírito, estar servindo ao Senhor com alegria e gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito em nosso meio. Que Deus esteja abençoando, em especial, a todos os nossos irmãos e irmãs diáconos e também diaconisas de toda a nossa nação. E que vocês possam continuar fazendo a diferença em suas igrejas, com o dom de servir que Deus capacitou a cada um de vocês. E assim, amigos e irmãos, terminamos mais uma lição da revista Palavra e Vida. Mas antes de você sair, eu convido você a se inscrever no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito inscreva. Curta, deixe o seu comentário aí, dizendo de onde você é, a sua igreja. E acione também o sino das notificações e compartilhe para que mais pessoas também possam desfrutar do conteúdo para edificação de cada um, na aprendizagem da palavra de Deus. Na próxima semana, nós estaremos estudando a lição de número 10, com o título Quem foi Estevão? Quem foi Estevão? E estaremos publicando aqui esta nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?